Vai começar o Staffcast, os bastidores dos maiores eventos do Brasil. Fala pessoal, começa agora mais um Staffcast. O convidado de hoje é cantor, compositor, tem 38 anos e só de carreira tem 13. Seja bem-vindo, meu amigo Janderson Moraes. Fala, Bruno. Como é que você tá, meu irmão? Tudo bem? Tudo certo. Muito obrigado, pelo convite de estar aqui no Staffcast. Para mim é uma honra poder estar aqui batendo um papo com você. Cara, você é maringaense? Sou nascido e criado aqui em Maringá. É porque você tem uma relação com a Maringá FM, né? Já esteve aqui com a gente em alguns eventos. Já. E não podia deixar de passar a sua participação aqui, né? Eu queria que você falasse um pouco, né? Como é que você iniciou na música, rapidamente aí, para quem não te conhece, enfim, saber de onde você veio, enfim, você tem 13 anos de carreira, né? Explicar isso um pouco pra gente. Bom, eu devia ter por volta ali de uns 10, 11 anos de idade, a me interessar pela música. Tem uma música em especial que foi a que me fez criar esse amor, esse apego aí pelo mercado da música no modo geral, que é a Estou Apaixonado, do João Paulo Daniel. Eu tinha ali 10, 11 anos, eu acabei ouvindo essa música, lembro que eu tava no carro com meu pai, ouvi na rádio, e essa música ela me emocionou de uma forma muito forte, e eu pensei comigo, eu preciso aprender agora a tocar violão para cantar pelo menos essa música. Se eu cantar essa música, eu já zerei a vida, né? Vamos dizer assim. E aí comecei a aprender violão, toquei ela, resumindo, hoje estou aqui vivendo da música. Então ali nos meus 17 anos foi quando eu comecei a buscar cantar em barzinhos, conhecer um pouco mais a noite de Maringá, não é? E aos 20 anos eu formei uma dupla sertaneja que se chamava Janderson e Anderson, né? Formamos aqui em Maringá. E essa dupla, ela durou ali por volta de 8 anos. A gente, inclusive, tivemos a parceria com a Maringá FM aqui nesse projeto Janderson e Anderson. E em 2016 a gente encerra então esse ciclo da dupla. Aí eu fiquei 8 anos fora do mercado da música e voltei agora em 2024 já com carreira solo, né, com o Janderson Moraes. Entendi. E você ficou 8 anos, quantos anos parados no total ali? 8 anos, foram 8 anos de dupla e 8 anos parado também. E nesse meio tempo ali, a tua vida foi pra qual rumo, assim? Cara, foi pra vários lugares, né? Profissionalmente eu precisei me reinventar, precisei entender que eu poderia fazer outras coisas, porque a vida inteira eu praticamente só cantei, só tive a música como profissão. Mas a minha última profissão, que eu carrego comigo até hoje, não tem como, que é a de corretor de imóveis. Acabei focando ali, me especializando na parte de rural, né? Me tornei especialista em corretagem de fazendas e foi a última profissão que eu atuei até eu retornar para a música. Então você é um cara multitarefa, né? Você vende, já faz churrasco, já roda. Mais ou menos isso. A gente tem esse plus aí na hora de negociar, né? De fazer uma roda de viola ali com os clientes. E assim, pegando esse gancho, né, desse perfil profissional, né? Com esse crescimento teu, você teve um pouco mais de noção dessa área administrativa da tua carreira como um todo agora? Ô Bruno, 100%. Nesse período que eu fiquei fora da música, na verdade eu nunca deixei de cantar, né? Eu só não atuei mais profissionalmente. Eu sempre estava com violão, mas eu precisei aprender outras atividades. Então, o mercado imobiliário, por exemplo, ele me permitiu melhorar a minha questão de administração, gestão de finanças. Eu precisei entender melhor como funciona o mundo fora da música, né? Porque antigamente eu realmente só sabia cantar, tocar viola e compor. Quando eu saio da música e eu me pergunto o que eu vou fazer agora, eu me deparo com o mercado imobiliário, por exemplo, foi o último mercado, foi o que eu mais me consolidei. Eu tive outras atividades, mas o que eu mais me consolidei realmente foi o mercado imobiliário. E aí eu fiz cursos, tive N experiências com negociações, então fiz cursos de vendas, cursos de negociação, fui associado de uma das maiores imobiliárias de fazendas do Brasil, que é a BR Fazendas, que é lá de Goiás. Aqui no Paraná eu fui o único associado. Então, tive muita experiência atuando ali nessa questão do rural e com certeza foi muito bom para mim para aprender a gerir um negócio, porque a música ela é um negócio, né? E eu fui aprender isso bem tarde. Em 11 anos de carreira, né? Antes de eu voltar agora como cantor solo, eu só fui me atentar a isso no último ano.
praticamente, né? Que só fui entender que a música ela é um negócio, ela tem que ser tratada como um negócio, como uma empresa nesse último ano. Então, a corretagem em si, ela me possibilitou entender que a música ela é um mercado assim como qualquer outro. Ela precisa de gestão, precisa de dedicação, precisa de disciplina profissional. Tudo que você coloca em uma empresa, em qualquer gênero, você precisa aplicar na música também. Entendi. Isso ajuda bastante, né? Porque o pessoal acha que é só saber cantar, saber tocar um instrumento e essa parte de gestão, que muitas pessoas, eu vejo duplas, né, artistas assim, meio que entendendo tarde demais esse projeto ali por trás dos bastidores, né, que é toda essa gestão de marca e de financeira, enfim. Eu acredito que hoje tá um pouco, essa informação ela tá um pouco mais exposta do que quando eu comecei. Eu comecei, como eu disse, profissionalmente ali com o meu primeiro projeto em 2008, e não só eu, outros artistas que começaram nessa época, até um pouco antes também. A gente vem de uma cultura onde a gente era ensinado que o cantor só precisa se preocupar em cantar, subir no palco, ter uma performance de palco e compor. É a única preocupação que o cantor precisa ter. O resto, né, deixa com o empresário, deixa com o outro responsável, um produtor executivo. E eu acredito que num projeto musical você tem ali cargos, você tem funções que precisam ser respeitadas. Então você tem um produtor, você tem um empresário, ele tem o papel dele, mas isso não impede você de estar a par também de tudo como está acontecendo, né? E na nossa época, a gente até por uma inocência e também por parte dos próprios empresários que a gente teve no decorrer da caminhada, era uma forma de tirar essa preocupação do artista, né? É uma forma de blindar o artista. Então, eu não julgo essa interpretação, vamos dizer assim. Depois de ter passado por tudo que eu passei com a minha experiência, hoje eu estou sem escritório, saí de um escritório agora no começo do ano. Eu sou à frente, eu que estou à frente da minha carreira, né? Mas se eu tivesse um empresário hoje, não me importaria em ter ele respondendo por essa parte, mas com certeza, assim como eu venho fazendo nos últimos 2 anos, eu estaria à frente também, entendendo como tudo funciona, porque eu acho que é uma forma mais saudável de empresário e escritório, de escritório e artista lidar com a gestão da carreira. Cara, voltando um pouquinho ali no teu início, né? Você é um cara apaixonado por viola. Sim. Violão, enfim. Como é que foi, tipo assim, você precisou fazer algum curso, aprendeu na raça? Como é que foi esse start aí musical? Essa parte de instrumento foi muito legal. Eu cresci ali no bairro Champanhar, aqui em Maringá. E eu tinha um vizinho, saudoso, senhor Cardoso, né? Que Deus o tenha. Um grande violeiro, um grande instrumentista, violonista, tocava cavaquinho, baixo, teclado. Ele era maestro da Polícia Militar, da orquestra da Polícia Militar. E a gente era vizinho de muro ali, né? Então eu ganhei meu primeiro violão, devia ter uns 11 anos de idade, e como ele era o mais próximo de mim, eu ficava importunando a vida dele todo santo dia, para ele me ensinar a fazer um acorde, para me ensinar a como tocar e afinar. Naquela época não tinha computador, pelo menos, eu não lembro que época que chegou o computador, mas eu não tinha acesso à internet, e muito menos computador. Então eu ia muito em bancas de revista, né, e comprava aquelas revistinhas de música cifrada. Comprava lá Rio Negro Solimões, Chitãozinho Chororó, Zezé de Camargo, João Paulo Leonel, Bruno Marrone, os artistas que eu cresci ouvindo, Rick Renner. E eu aprendi basicamente com aquelas revistinhas e com as instruções que na parte do violão eu devo muito ao seu Cardoso, né? Que me ensinou muito. Eu ia todo santo dia na casa dele pedir para ele afinar o meu violão, que desafinava, eu não sabia afinar ainda. E até que chegou um tempo, era todo dia, cara. Eu ia lá e enquanto eu não saía com umas 5 músicas lá que ele me passava, me ensinou a pegar música de ouvido também, eu não sossegava. Tinha dia que ele me dava bronca, falava, pô, Jans, já te ensinei a afinar o violão, 10ª vez que eu tô te ensinando. Eu falava, não, mas me ensina só essa vez, me ensina a tirar só essa música aqui de Paulo Paulino e tal. Aí ele via eu com tanta fome de querer aprender que eu saía de lá sempre com 5, 7 músicas ali pra estudar. Então, a minha parte de aprendizado com o violão, eu devo muito ao seu Cardoso ali até os meus 17 anos. Eu fiquei só no violão. Com 17 anos, através deles também, ali na rua que eu morava, devia ter pelo menos uns 5 botecos.
E ali, e eu frequentava todos eles. Nessa época eu não era cachaceiro ainda. Mas meus pais também não gostavam muito que eu ia em bar, então dava aquela evitada, mas eu gostava muito da música. E aí, meus amigos daquela época tinham 50 anos pra cima, né? Eu falo que é os velhão que tocavam viola ali nos botecos. E eu vi ele tocando uma viola e essa viola tava à venda. Lá, o dono do bar tava vendendo a viola, alguém deixou lá para ele vender, e eu peguei aquela viola e aprendi o arremate que a gente fala, né? Aquele xerecum-tom ali que a gente faz na viola. Aprendi, era na hora do almoço, eu devia ter uns 16 ou 17 anos. Eu desci correndo em casa na hora do almoço, meu pai tinha acabado de chegar, e eu falei, pai, dá uma olhada que eu acabei de aprender aqui, ó. Aí risquei a viola, fazendo aquele arremate. Meu pai, a hora que viu, o Zé Dias, até mandar um beijo pro meu pai aqui, que sempre me apoiou. Foi um dos nossos empresários ali nos primeiros 6 anos de dupla. A hora que ele viu, rapaz, eu lembro até hoje o olho dele enchendo d'água. Ele ficou emocionado vendo eu tocando viola ali, né? Tinha acabado de aprender. Ele falou, quanto que é essa viola? Aí na época, se eu não me engano, era R$180. Uma viola usada, uma viola tonante, eu tenho ela até hoje. Aí ele falou assim, na época ele mexia com muito cheque, ele arrancou um cheque da carteira era 185 a viola, ele arrancou um cheque de 170. E ele me deu o cheque, ele falou, ó, tá aqui, ó, eu olhei. Eu falei, mas 170. Ele falou, ó, vai lá e negocia, né? Rapaz, eu deixei a viola em casa, subi no bar só com o cheque. Já pra não devolver. Aí cheguei lá, era o Walter, tem o bar até hoje lá. O Walter, cheguei, o Walter, vou ficar com a viola. Ele falou, mãe, ele falou, cadê a viola? Eu falei, vou ficar com ela. Ele falou, mas cadê o dinheiro? Eu falei, tá aqui, o cheque. Ele falou, mas a viola é 185, né? Uma coisa assim. E era o cheque de 170. Eu falei, bicho, a viola é minha, vê o que você faz aí. Era um cheque predatado para 30 dias, se eu não me engano ainda. Resumindo, a gente é vizinho ali, né? Era vizinho. E ele acabou me vendendo a viola aí por esse preço. Dali em diante eu comecei a estudar viola no Paulo Santana. É um grande violeiro, um dos maiores violeiros do Brasil. Hoje eu acho que ele nem tá mais morando aqui no Brasil, mas eu estudei ali por uns 11 anos na escola dele. Cheguei a dar aula também na época de viola caipira ali. Foi o que me ajudou, me formou aí na parte de viola. Depois desses só fazendo um adendo aqui, nesses últimos 8 anos eu fiquei sem instrumento, estava sem viola, acabei não tendo mais contato, então eu voltei a estudar viola de 2 anos para cá. Entendi. E como é que era a reação desse pessoal que você ia nos botecos e ver um menino de 11 anos pegando uma viola aí? Não, 17, 17 né? anos 17, já, mas né? Era incomum ainda, né? Porque a diferença de idade é muito grande, né? Hoje é mais comum você ver os jovens se interessando pela viola, né? Mais comum assim, você vê muito mais na internet. A internet te deu mais acesso também até para você aprender. Mas na época, eu lembro que a gente participava muito de torneio de viola que tinha, tanto em bares quanto em algum clube de cidade. Eu ia muito ali em Mandaguari, antigamente tinha um torneio de viola, um encontro de violeiros, uma coisa assim, todo domingo. A gente ia na rádio de manhã e já ficava para hora, mais ou menos a hora do almoço para fazer ali esse torneio que tinha lá. E aqui na cidade também. Então a hora que as pessoas viam a gente, eles estavam acostumados com a galera da idade deles, né? A galera dos 50 anos para cima, os velhão que a gente fala, né? Com todo carinho aí, mas é assim que a gente tratava. E quando eles viam 2 piazão novo chegando, né? 2 barriga verde ali, o Anderson na época era até menor de idade, e a gente chegando e tocando viola e se destacando, então a gente tinha assim um certo reconhecimento, né? Vamos dizer assim, do pessoal que frequentava ali aqueles lugares, e era muito legal, né? A gente nunca foi assim criticado, sempre tivemos um bom reconhecimento. Mas é diferente, né? Até hoje é um pouco diferente, né? Na época, então, era escasso você ver um garoto, né? 2 jovens tocando viola, cantando música caipira, né? Na época eu nem sei se tinha sertanejo universitário da época, era Jorge Mateus, era César Menotti Fabiano, com Leilão, por exemplo. Porque hoje você vê Era diferente. Com a viola caipira é diferente, né? Assim, falar se se recorde algum nome é de algum só que eu vejo. Na assim. época? Não, hoje sim, no cenário nacional. No cenário nacional a gente tem o Mike Lian, né, uma dupla mais jovem. Mike Lian, né? Aquele rústico, né? Exatamente. A gente tinha, né, o nosso querido e saudoso João Carreiro. João Carreiro. Tem o Jadson também.
Tá vendo? Tem muitos, né? Que nem que você Não. chacoalha um galho aí, cai. Tinha uma dupla, 30 né, que se desfez também, uma dupla que eu admiro demais. Hoje até eles em carreira solos aí, que era o Lucas Reis e Tássio. Hoje a gente tem só o Tássio, né, que foi uma grande referência, não só para mim, como para outros artistas, violeiros também. Mas realmente, na viola, hoje você tem poucos que tocam viola. Cara, eu queria aproveitar o gancho, até, Samuca, se dá pra gente fazer. Você tocar um pouco de viola aí, violão. Violão, claro. Aproveitar e cantar um trecho da música, das suas principais músicas aí pra galera. Das minhas? Tá, vamos Ou daqui que mais, no passado que a gente mais tocou aqui, né? Pegar, sei lá, a Boca a Boca, o famoso Ricardão também. Vamos lá, então. Vamos fazer o famoso Ricardão, vamos fazer de cara ele. Aqui, ó. Ó, o microfone tá bom aqui, Sam? Tá bom aqui? Pode ir? Pode, Vamos lá. O touro, quando é bom, é aquele que deixa o cowboy no chão. Peão que não dá no couro, a mulher foge com o famoso Ricardão. Então me liga. Vem, 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 vem cá, eu vou matar o seu tesão. Eu sou discreto, faço o serviço completo. Eu pego, mas não me apego, eu sou o famoso Ricardão. Eu tô sabendo que o tal do seu namorado anda muito ocupado e não tem tempo pra você. Trabalha de dia e à noite vai farrear e te deixa sozinha em casa, louquinho, querendo amar. Minha vizinha é gostosa, é casada, mas só vive estressada, brigando com o maridão. Ligou pra amiga pra poder desabafar, falou que se ele não mudar vai ligar pro Ricardão. Então me liga. Vem, 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 vem cá, eu vou matar o seu tesão. Eu sou discreto, faço o serviço completo. Eu pego, mas não me apego, eu sou o famoso Ricardão. Boa, tipo, essa daí tocou bastante, né? Tem outra que tocou bastante aqui na Maringá FM, a Boca a Boca, eu acho. Boca a Boca, eu não regravei essa ainda. Uma que tocou muito também, e eu já regravei, inclusive no DVD que eu fiz agora, em 2024. Foi qual? É a Eu Não Sou Chucro, Não. Ah, é verdade, essa Aqui, daí. Minha fama de sem coração tá espalhando por aí, mas a minha versão da história ninguém parou pra ouvir. Só porque eu não ligo e nem mando flores, tampouco abro a porta do carro. Não sou ciumento, mas aqui dentro amor é mato. Eu não sou chucro, não. É que esse coração aqui foi maltratado, usado, largado, pisado, que nem um pano de chão, que nem um pano de chão. Eu não sou chucro, não. É que esse coração aqui foi mal tomado, torcido, deixado de lado, abandonado, feito cão. Eu não sou chucro, não. Esse é só o meu jeitão. E sim, hein? Cara, não, deu pra ver quem não lembrava do nome, né? Já deu uma recordada. Cara, eu queria falar um pouco da tua passagem aqui pelo um dos nossos eventos, que é a Barraca Universitária. Acho que foi no ano 2016, você esteve aqui com a gente, ou eu tô errado? Na Barraca Universitária, exatamente, 2016. Ainda com a dupla, né? Com a dupla. Nesse dia, não tem como esquecer, né? Que eu acho que todo maringaense, todo artista maringaense, Maringá, região, aqui no Paraná, tinha o sonho, né? Tinha porque agora não tem mais a Barraca Universitária, né? Tinha o sonho de tocar na Barraca, e com a gente não foi diferente. Então era o nosso sonho tocar na Expoengá, tocar na Barraca da Maringá FM, e nós tocamos, eu não vou me lembrar o dia agora, mas eu lembro que foi uma sexta-feira, começou na quinta, né? E foi João Neto Frederico, saudoso João Carreiro, e nós, na época, Janderson e Anderson. E depois eu ouvi rumores aí que esse foi o segundo melhor dia da Barraca, a gente ficou todo cheio, ficamos bem felizes com essa notícia, né? Nós somos a terceira atração, a Barraca cabia quantas pessoas, você lembra? Nossa. 5 ou 6 mil pessoas? 5 ou 6 mil pessoas, né? Nós somos a terceira, a última atração no caso, e cara, quando a gente entrou no palco, tava todo mundo lá.
A gente achou que de repente o pessoal ia acabar indo embora e tal, né? Mas não, tava todo mundo lá. A música tava tocando muito bem aqui na região, nos porta-malas, na Maringá FM. Então, quando a gente chegou lá, a gente já chegou assim, com o pessoal cantando a nossa música. Realmente foi um show que ficou marcado. Deu uma tremedeira pra subir no palco? Cara, com certeza. Eu me lembro que todo show dá um frio na barriga, né? Porque, embora a gente tenha uma certa afinidade com o palco, né? Com todo o operacional do show em si, mas são pessoas diferentes que estão na plateia, são situações diferentes, envolve muita emoção, porque a gente tá lidando com o público, é música, enfim. Então todo show já é de costume ter um frio na barriga, mas esse da Maringá FM, por ter sido ali a barraca universitária, né? A gente tá em casa, na nossa cidade, era um sonho tocar ali, a gente almejou aquilo ali por muito tempo, então eu lembro que deu uma tremedeira boa na hora de entrar no palco. E teve algum momento que você achou que esse show não ia acontecer? Tipo assim, que ia dar alguma coisa errada, que vocês não iam conseguir fazer esse evento? Não. Graças a Deus, assim, isso nunca foi um pensamento, né, nosso, meu também não. A gente só tinha expectativa de realmente trabalhar o suficiente para poder merecer tá ali, né? Porque a gente sabia e sabe que tudo que a gente faz é por mérito, né? Então, a gente sempre pensava, era um sonho, não, um dia a gente vai chegar lá, um dia nós vamos estar no palco ali. Cara, eu tava vendo os vídeos da Barraca Universitária até minutos antes da gente entrar aqui, eu tava ouvindo os after movies, né, que a gente faz, e essa grade de 2016 eu acho que era uma das melhores grades que se a gente for voltar no passado, assim, escolher uma grade da Barraca Universitária pra fazer, eu acho que seria essa de 2016. Não, se eu for pegar a grade da Barraca Universitária, ela muitas vezes acabava se sobressaindo a grade da própria Expoingá, né, em relação a artistas. Né, porque era só artista de peso que tava ali na barraca. Muito, né? Por muito tempo esse evento foi o principal durante a Expoingá, né? Cara, e assim, ainda nesse âmbito ali da tua pausa na tua carreira, né? Você ficou 8 anos parado, né? Tipo, foi difícil ficar muito longe da música, assim, profissionalmente, né? Por mais que você falou que tava fazendo apresentações, o violão sempre tava te acompanhando. Como é que foi esse momento, assim, pra você? Ô Bruno, é até importante você me dar essa oportunidade de falar a respeito disso, né? Porque pouca gente sabe de como realmente foi ali o encerramento da dupla, né? A gente tava no nosso melhor momento, no nosso melhor ano, e a decisão de encerrar a dupla foi minha, né? E na época eu era muito descabeçado, muito sem juízo, não tinha maturidade nenhuma, não tinha maturidade, essa que é a palavra. Não tinha maturidade, não tinha assim um entendimento em relação às coisas. Eu tava vendo a minha vida de uma forma bem horrorosa, né? Cachaça, bagunça, né? No meio da música, principalmente do sertanejo, né? Isso não é segredo pra ninguém, é muito fácil você se deslumbrar com essas situações. Festa, cachaça, bagunça. E comigo não foi diferente. Eu sempre gostei de festa, sempre gostei de estar no meio das pessoas e tal. E por não ter uma maturidade, por não ter uma compreensão em relação ao que é trabalho, o que é família, o que é certo, o que é correto, o que eu posso fazer, mas o que realmente, será que eu preciso fazer isso, né? Será que eu devo estar nesses ambientes? Será que eu devo andar nesses locais com essas pessoas? Enfim, eu acabei me perdendo nisso e chegou um determinado momento que eu entendi que se eu continuasse no meio do show business, da música em si, eu iria acabar talvez me prejudicando mais do que eu já estava me prejudicando psicologicamente. Eu não culpo absolutamente ninguém. A responsabilidade eu trago toda para mim, 100% para mim, né? Eu tive ali no momento alguns empresários que estavam com a gente no momento, que tentou de alguma forma ali, não, mas por que você vai parar, etc. Mas aquilo era tão forte em mim que eu falei, eu sempre fui 880, né? Hoje em dia eu busco trazer um pouco mais do equilíbrio das coisas, porque ser só 8 e só 80 também não dá. Mas eu entendi, falei, ou paro agora, ou eu tô muito descabeçado, eu não tinha força pra falar não pra uma cachaça, pra uma bagunça, pra uma festa. E na época eu era casado, e eu falei, bom, eu vou acabar prejudicando ainda mais a minha família se eu continuar dessa forma. E eu decidi então sair do meio, literalmente, né? Quando eu saí,
deixei a dupla, deixei a carreira e a dupla acabou. Eu fui me descobrir profissionalmente em outras profissões. E ali eu já ia na igreja, vira e mexe eu ia na igreja de forma bem esporádica, mas ali eu comecei a me apegar mais com Deus. Deus foi quem me deu força, foi me dando compreensão no dia a dia, foi me dando o entendimento e a sabedoria que eu precisava e preciso para poder continuar. E muita gente nesse momento achou que eu tinha, ele virou evangélico, então ele saiu da música. Não, foi muito pelo contrário. Eu comecei a buscar a Deus porque eu realmente precisava, eu entendi que sem Deus a gente não é nada, né? A gente sabe isso, a gente fala isso até de uma forma meio clichê, mas para quem acredita em Deus assim como eu acredito, eu entendo que sem Deus não dá para dar um passo. Eu não consigo abrir os olhos sem agradecer a Deus, sem falar, Deus, o que eu faço agora, né? Mas hoje eu tenho essa compreensão, mas antes eu não tinha. Então fui buscar a Deus, me envolvi bastante com a igreja, eu sou um cara muito ativo e já comecei a me inteirar ali com um grupo de louvor, então eu sempre fiquei em atividade na música, mas não mais no meio sertanejo, ali só na igreja e nada comercial, e fui me descobrir profissionalmente em outras áreas, até chegar aí na parte de corretagem. Então essa foi a história, vamos dizer assim. Aí, porém, estava um dia eu no mercado fazendo compra, isso no final de 2023, já atuando como corretor de fazendas. Eu estava fazendo compra, eu me lembro que eu cheguei, e nesse período de 8 anos, eu nunca mais peguei o violão para cantar uma música sertaneja. E não porque eu achava que era pecado ou coisa do tipo, nada a ver, até porque não é. Mas era um posicionamento meu. Eu não achava que eu voltaria para a música sertaneja, né? Que eu voltaria para o mercado da música. Foi uma decisão que eu tomei para nunca mais voltar e eu estava muito bem realizado, feliz com aquilo, estava tudo certo. Mas um dia eu fazendo compra, cara, no mercado, eu peguei um café e aí a hora que eu peguei aquele café Três Corações, eu olhei aquele café e me veio na mente na hora a música do Jean Giovanni, Dois Corações. Eu já tinha ouvido, obviamente, música sertaneja, né, às vezes em algum ambiente, mas a hora que eu vi aquela frase, Três Corações, veio a música do Jean Giovanni. Dois corações que foram feitos de amores e paixões. E Bruno, essa música, ela mexeu comigo de uma forma tão forte, ali naquele momento, foi tão surreal, que eu falei, caramba, como que eu nunca cantei essa música, né? Que música linda e tal. Eu fiquei comovido com aquela música. Tanto é que eu cheguei em casa, peguei o meu violão, falei, vou ter que cantar essa música. Aí eu peguei e cantei, depois de 8 anos. E dali veio outras músicas que eu tocava na época. Quando eu vi, eu tava montando um repertório ali de umas 50 modas que eu cresci ouvindo. E aí começou uma guerra interna dentro de mim, cara. Ficou uma vontade muito forte. Se quiser desligar aí o coisa. Ficou uma vontade muito forte de voltar a cantar. E eu pensei, mas e agora? Uhum. Se eu chegar num churrasco e cantar... Eu só quero cantar, só quero pegar o violão e cantar realmente. Mas eu pensei, se eu chegar em algum local e algum amigo me ver cantando, os caras vão começar a falar, por que você não volta pra música? E é isso que eu quero. Eu comecei a me questionar se eu estava disposto e preparado para isso. A pessoa quer falar contigo aí. Não, coloca no, como é que é, o sem som ali? Modo avião? Tá. Colocando modo avião aí que a bicha já... Vou entrar aqui. Foi? Pronto. E aí, pode voltar de onde estava? Não, pode. Tá. E aí eu pensei, eu tô preparado para isso ou não? Tô pronto para dizer se eu quero voltar para música ou não? E ali eu tive uma conversa com Deus. Eu falei, Deus, eu não tô afim de ir pra estrada, eu não tô afim de mexer com isso mais, é um trampo lascado pra você falar que você quer ser artista, ser cantor. Eu tô feliz aqui, tô feliz sendo corretor de fazenda, quero fazer minha vida aqui, tô feliz com a profissão, tô gostando, mas algo dentro de mim falava muito mais forte que eu em relação a querer cantar. E aí eu lembro que eu tive um entendimento, cara, da parte de Deus muito nítido, assim. Foi como se essa palavra tivesse entrado dentro de mim, porque eu tava com uma dúvida quase que agonizante. E aí Deus falou no meu coração, filho, se é isso que você quer fazer, pode ir. O pai tá com você, pode ir que eu tô com você. E aquela palavra, ela me confortou demais. Ela me deu um alívio. Eu falei, então, agora eu vou com os 2 pés.
Agora eu não sei o que vai dar. Eu não sei se vai dar certo, aonde que eu vou chegar, eu não sei, mas eu vou igual uma patrola daqui pra frente. Eu vou com os 2 pés, vou com toda a força que eu tiver, porque realmente agora eu tô decidido a voltar pra música. E aí, acabei voltando em 2024 com um projeto solo, né, Janderson Moraes. Gravei um DVD aqui em Maringá com Coração de Boiadeiro. Coração de Boiadeiro, com participações nacionais para lá de especiais. Inclusive quero mandar um abraço aqui a todas as participações que me apoiaram aí nesse projeto, que foi o Bruno Barreto, aqui da cidade, Marco Brasil Filho, Breno Reis, Marco Viola, a Naessa, Vitor e Matheus, o Deluca, né? E Matheus e Diego, que era uma dupla aqui de Maringá, hoje não existe mais, mas também, inclusive, o Diego foi um dos meus empresários na época. E a gente gravou esse DVD, cara, com muito carinho, e graças a Deus deu muito certo, venho trabalhando com ele. Foi numa fazenda, ficou bem sertanejo, né? Foi num ambiente bem sertanejo, bem rural, na fazenda de um grande amigo aqui do Kleber Veronese, que deixa um abraço para ele também, que cedeu lá o espaço para nós. Era um curral antigamente, ele transformou numa área rural, numa área de lazer. Aliás, era um curral, ele transformou numa área de lazer e a gente gravou lá. Entendi. Cara, ainda pegando o gancho ali do teu momento de pausa, né? Enfim, da tua nova roupagem musical, né? Certo. Tipo, como é que foi? Você teve continuou contato com o Anderson, isso ou não? Lá naquele período? Como é que foi esse ponto? A gente teve contato até hoje, né? Vira e mexe a gente acaba se falando em relação a outros assuntos, mas depois que a gente encerrou a dupla, a gente se falou ali por algumas questões da empresa e etc. E no decorrer desses últimos anos, a gente acabou, nunca mais a gente se viu pessoalmente. Ele, num determinado momento, ele mudou de país, ficou fora, eu também mudei de cidade. Depois eu soube que ele retornou pro Brasil, mas não sabia onde estava também. E eu também não tinha voltado pra música. Inclusive, a última vez que a gente se falou deve ter uns 30, 40 dias. Ou talvez um pouco mais, aí 40, 60 dias que a gente se falou pela última vez, a respeito também de situações burocráticas da dupla, mas a gente ainda não se viu pessoalmente, só por telefone mesmo. Entendi. E assim, dessa situação toda aí, o que mais você tira de aprendizado aí? Inclusive, quero aproveitar aqui e mandar um abraço para ele, pro Anderson, né? Foi meu parceiro de longa data aí, de 8 anos, né? Construímos juntos a dupla Janderson e Anderson, e um excelente cantor, um cara maravilhoso, né? A gente tem uma amizade, aquele cara, claro que a gente teve esse afastamento aí, cada um seguiu sua vida e tal, mas o carinho da nossa parte, tanto da minha quanto da dele pra mim, também continua o mesmo. Ele entendeu de boa, assim, no cara, início? Na época ninguém entendeu de boa, né? Porque, pensa, você tinha um projeto que tava realmente decolando, né? E de repente, do nada, chega o cara, no caso eu, e fala que ia parar. Realmente foi uma surpresa e um susto ali, um amargor, vamos dizer assim, pra todos. Mas eu sustento essa decisão até hoje, não me arrependo de ter encerrado. Muita gente às vezes chega em mim e fala assim, pô, mas se vocês tivessem, ouço isso quase que corriqueiramente, se vocês tivessem continuado, hoje vocês estariam em tal posição, estaria igual fulano, ciclano, e eu falo, é verdade, se a gente realmente tivesse continuado, provavelmente estaria nessa condição, ou não também, porque eu sei o cara que eu era, né, e eu com certeza... Hoje eu não me aprovaria. Se eu olhar assim, você assinaria embaixo pelo Janderson que você era antigamente? Eu não assinaria. Eu acho que talvez a dupla não chegaria aonde poderia chegar, porque eu realmente não tinha cabeça, cara, não tinha maturidade. E volto a repetir, não jogo essa culpa e responsabilidade pra ninguém, não externo isso pra ninguém, mas eu também não tive, assim, pessoas ali à minha volta que me dessem uma palavra realmente de convencimento no sentido, João, espera aí, o que tá acontecendo? Não, calma, não é assim as coisas, né? Você tem uma carreira, você tem um trabalho, você não construiu patrimônio, você não tem um pé de meia, né? A gente tinha uma equipe junto com a gente, então vamos procurar ajuda psicológica, uma coisa nesse sentido. Isso aí eu não tive esse amparo e também não culpo ninguém por isso, porque a responsabilidade foi 100% minha, né? Encerramos uma boa, não teve briga, não teve processo, nem nada do tipo,
Mas eu soube depois, até o próprio Anderson acabou comentando comigo, que ficou ali chateado com aquela situação, né? Mas depois a gente conversou, passado um tempo, porque ele falou, cara, a gente só sabia fazer isso da vida, né? Ele foi bater lata de um lado, eu fui bater lata do outro, né? A gente teve que se reinventar de outras formas. Mas hoje tá tudo bem, a gente conversou já algumas vezes a respeito disso, tá tudo certo. É isso que é bom, né? Se resolver, né? É porque não teve uma sacanagem, né? Não teve nem da minha parte, nem da dele. A gente sempre foi muito transparente. A gente não entrou na música com essa gana ou a ideia realmente de, vamos levar isso aqui como trabalho e vamos ganhar dinheiro com isso. Foi sempre por amor à música, né? Então, era sempre um sonho, era sempre muito sentimento pela música envolvido. E a gente sempre foi muito transparente, né? Eu sempre fui assim, ele também, todo mundo no projeto foi. Então, é natural que as pessoas tenham ficado chateadas ali, mas essa foi a minha verdade no momento. Cara, e em quem vocês se inspiravam naquele momento lá? Porque assim, quem que eram as principais inspirações pra vocês? Olha, eu vou falar por mim, eu cresci ouvindo Milionários Zé Rico e Tião Carreiro. E country, muito country. Alan Jackson, George Strait, aí com o passar do tempo foram vindo outros cantores, né, que eu ouço muito até hoje. Luke Bryan, Tim McGraw, Florida Georgia Line, Blake Shelton, enfim, hoje tem Luke Combs. E aqui no Brasil, a minha formação musical, ela foi Tião Carreiro Pardinho, por conta do grave, da viola, Ronaldo Viola, Goiano Paranaense, aí veio depois Zezé, Chitãozinho de Chororó, Rio Negro Solimões, Rick Renner, João Paulo Daniel, gosto demais, de Paulo e Paulino, Trio Parada Dura, o Zé Rico, que eu comentei. O Zé Rico, a primeira vez que eu ouvi Milionário Zé Rico, meu pai tava lavando o carro num sábado, né, tinha muito costume de fazer isso, e ele colocava pra tocar lá Zé Rico, outras músicas que ele gostava, e eu ouvia, eu já gostava de música, só que eu era muito criança, na época eu ouvia muito MTV, então eu ouvia muito pop rock, né, e foi a primeira vez que eu me deparei ali com sertanejo, eu comecei a ouvir e aquilo me chamou a atenção, porque eu achei muito diferente, né, primeiro que já era sertanejo, não era tão o que eu estava acostumado a ouvir. E depois, por conta da voz, né, do Zé Rico. Embora o meu estilo de voz não tenha absolutamente nada a ver com o estilo que ele cantava, mas eu acabei me apaixonando pelo sertanejo ali. Aí fui conhecer Tião Carreiro, fui me apaixonando pelo sertanejo. Cara, é assim, tô falando assim da visão que eu tenho, né? Tipo, eu achava vocês, assim, bem parecidos, pode ser que você não concorde, primeiro com o João Carreiro e Capataz, Claro. Uhum. né? Acho que, faz muito feat ali, pelo menos o estilo, né? Sim. E uma leve pegada de um Conrado Alexandre, sabe? Então, desse estilo. É que essas duplas, elas vieram ali depois, Sim. né? Eu quero até ressaltar aqui, isso aí foi em 2000... Eu comecei a ouvir Jadson e Breno Rios Mark Viola, Isso. por exemplo, ali em 2003, 2002. Eu fiquei por 5 anos, montando a cavalo, treinando cavalo aqui na Sociedade Rural de Maringá. Eu não tinha cavalo ali, e nem era associado, mas eu ia lá eu falava que eu ia pra trabalhar, mas eu ia sapear, né? Aí, quero até mandar um abraço aí pro pessoal da Sociedade Rural de Maringá. Na época, a diretora era a Heraclésia. Meu treinador era o Eduardo, né? O famoso Du. E ali eu fiquei por 5 anos exatos, todo santo dia, montando a cavalo, né? Eu ajudava ele lá nas atividades lá de trabalho, selar cavalo para os alunos e tal, e ele me ensinava a montar e me ensinou o pouco que eu sei ali sobre cavalos. E foi ali que eu comecei a ouvir Jadson, Breno Reis Mark Viola, outra dupla, Vitor e Matheus, né? Ressaltando aqui o Breno Reis Mark Viola e Vitor e Matheus, tive a honra deles participarem do meu DVD em 2024, e eu comecei a ouvir ali, porque tinha a galera da Rural, né, o pessoal tinha fazenda no MS, Mato Grosso, eles iam pra lá e traziam CDs do Jadson, do Breno Reis e do Vitor Matheus. Comecei a ouvir eles ali. E comecei a ouvir o João Carreiro Capataz nessa época também, por volta ali de 2006, 2007, logo quando a dupla começou a lançar os primeiros trabalhos, eu comecei a ouvir. E aí conheci eles. Conrado Alexandre já é um pouco mais da minha época já. Uhum. Eles vieram inclusive para Maringá em 2009, se eu não estiver enganado. Bem dessa época mesmo. Numa cervejada que teve ali na Chácara Larissa, eles vieram, conheci eles ali, né, e comecei a acompanhar o trabalho deles.
Outra dupla que eu conheci também, né, nessa mesma época é o João Lucas Walter Filho, ali João de Campo Lucas Grande, e Walter Filho. né? Inclusive mandar um abraço para eles também. E eu acho que é isso, cara, dessa galera do grave aí, dessa época, eu acabei ouvindo nesse momento em que o João Carreiro foi o que mais eu peguei como referência. Entendi. João Carreiro e Capataz. E, assim, pra quem volta lá, vai lá no YouTube e pesquisa Janderson e Anderson, vai encontrar um cara cabeludo, né? Como é que era? Tipo assim, porque não era comum, né? Um homem com cabelo grande no sertanejo, um sertanejo raiz, né? Sim. Como é que foi? Teve algum preconceito? Enfim, Não, não. depois você viu um Safadão, por exemplo, né? O Safadão tinha o cabelo longo, né? Mas lá no... Munhoz Mariano Sim. também. Cara, eu comecei a deixar o cabelo crescer, eu não tinha nem formado a dupla ainda. Lá pra 2007, se eu não me engano. Dali, aí logo a gente acabou se conhecendo, né, formando a dupla, e eu fui deixando crescer. É aquela história, fui deixando crescer, aí minha meta era deixar até que no pescoço, né? Aí foi crescendo, aí na ocasião o pessoal começou a me relacionar como índio, por exemplo, e eu tenho um falecido avô, por parte de pai, que ele era descendente de índio. Na época eu acabei me apegando muito com essas coisas, né, sou descendente de índio e tal, eu fui deixando o cabelo crescer. Quando eu vi, eu fazia trança. Meu cabelo é bastante volumoso, né? O fio de cabelo é grosso e tal. E aí ficava muito volume, então eu fazia trança. Aqui ficava parecendo um índio mesmo. Aí teve uma época que eu tava usando uma bandana por baixo do chapéu, aí o povo achava que eu era índio mesmo. E eu tinha prazer naquilo, né? E ser associado dessa forma. Só que dá muito trabalho. Eu fiquei com o cabelo comprido, acho que quase uns 10 anos. E no show, muito quente, suave, aquela coisa toda. Aí eu fui cortando, deixei aqui. Teve um tempo que eu falei, quer saber, eu vou dar uma radicalizada. Aí eu fui e cortei bem curto. Tem vídeo desse período aí, eu lembro, tem no YouTube também. Mas tem muita gente que olha lá, vê o clipe do famoso Ricardão, fala, mas você tinha um cabelo bem comprido e tal. Então hoje eu mantenho mais ou menos assim, tá ótimo. Beleza. E assim, hoje a gente tem as principais músicas do Brasil aí, sertanejas, né? São de sucesso. E como é que você enxerga? Porque assim, o seu estilo sertanejo tem pra mim que é o sertanejo raiz, assim, aquele modão mais bruto, né? Certo. E hoje, vamos falar, tem um sertanejo mais modinha, esse é o termo? Não todos, né? Não tô falando que é todos, tô dizendo assim, tipo, que os estilos são diferentes. Certo. Você acha que ainda tem espaço na música pro teu estilo, assim, o que se destaca entre o Bruno, meio? não é um entendimento que eu tenho pra minha carreira, né? Eu não sou aquele artista que eu vou me engessar no sertanejo raiz tradicional e ficar só naquilo ali, só aquele sertanejo tradicional mesmo, não vou me engessar nisso, e também não vou partir pro outro lado do sertanejo, tentar buscar a palavra aqui que o pessoal fala, o sertanejo do besteirol, vamos dizer assim, né, que é o sertanejo mais modinha, você acabou de falar. É o TikToker, né? Não é também a minha praia, porque eu não sou isso, né? Eu trafego ali numa linha que vai um pouco dos dois ali. Eu não gosto, nunca gostamos, né? Eu nunca gostei. Pra você ter uma ideia, quando a gente foi gravar o famoso Ricardão, eu tive uma resistência bem grande para gravar essa música. Eu não queria gravar por conta de duas coisas. Por conta do contexto da letra, né? Que fala sobre traição, que, querendo ou não, você acaba influenciando a traição. Você tá destacando ali o Ricardão, né? Então, essa ideia não me agradava muito. E até hoje, na verdade, não me agrada muito essa ideia. Eu não sou... Janderson, né, na minha pessoa, meu CPF não é adepto a essa situação. E também por conta da palavra tesão, né? Essa palavra me incomodou muito. E eu não queria gravar de jeito nenhum, cara. Porque eu ficava imaginando o seguinte, eu pensava assim, imagina você lá na sua casa, fazendo um churrasco lá, você é fã, e tá ouvindo a música, aí você tem uma filhinha lá de 5 anos. Eu vi essa cena na minha cabeça, e até hoje eu vejo essa cena na minha cabeça. Sua filhinha lá, papai, puxando-se, o que é tesão que o tio acabou de falar ali? Então isso me incomoda muito, né? Mas, aquela história, né? Empresário na época, não, a música é sucesso, grava. A gente acabei gravando, e a música explodiu. A música levou a gente para muitos estados, né? Até hoje
Querendo ou não, é a música que mais me dá frutos, é a música que mais me dá resultado. Então, é o máximo que eu chego num famoso Ricardão da vida, assim, não tenho nada contra quem faz, não julgo também, meu papel não é esse, né? Eu não sou nenhum júri aí da música sertaneja, né? Eu só quero fazer o meu trabalho, mas o meu trabalho eu acho que ele caminha ali, vou te dar 2 referências, um João Carreiro e Capataz e um Fernando Sorocaba. Boa. Que tem 2 segmentos que eu gosto muito, né? Que tem a viola caipira, tem a vaneira, né? E tem a pegada do country, que não é um country também lá dos Estados Unidos, né? É um country que a gente pega muita referência de lá e adapta ele para a realidade musical dentro do sertanejo aqui no Brasil. Entendi. Deu para entender, assim, aonde você quer chegar, né? Enfim, com o seu estilo. Mas fala para mim, assim, né? Todo mundo lembra do principal show, o show que deu certo, aquele show importante, igual você citou aqui, a Barraca Universitária. Mas você tem alguma lembrança daquele show que foi ruim, assim, que você falou, cara, onde eu me meti? Vários. Vários. Conta um pra nós aí, onde que foi? Pode falar a cidade? Cara, teve shows, show de microfone dar choque na boca, show na época a gente muito sem recurso, né? Sem estrutura, sem equipamento, e você não conseguir se ouvir, né? Eu não vou falar por público, deixa eu tentar lembrar aqui. De parte técnica, assim, nessa questão de estrutura, porque o artista, quando ele tá começando, ele não tem uma estrutura financeira, né? Ele, o escritório, para poder suprir as necessidades ali do show, você passa algumas dificuldades ali, né? Em termos de qualidade, porque a gente quer entregar o melhor, né? Mas de público, assim, cara, de alguma situação que marcou nesse sentido, assim, eu acho que não. Uhum. Eu acho que teve um show, eu não me lembro aonde, que deu pouquíssima gente, mas a gente acabou fazendo show depois, só atrasou. Tem uma situação que eu tô lembrando aqui agora. A gente foi fazer um show em Machadinho do Oeste, Rondônia. Longe pra caramba. E aí, quando a gente tava chegando lá, a equipe já começou a entrar no Google e colocar Machadinho do Oeste, né? Aí aparecia um monte de relato, na época, né? Aparecia um monte de relato lá de criminalidade, de bandidagem e tal. Aí o pessoal, fica esperto que aqui a porca aperta o rabo, né? Aí beleza. E era um rodeio. E quem tava fazendo o evento lá, eu não vou citar o nome do rapaz, vira e mexe a gente acaba até conversando hoje, mas na época eu acho que era até o começo dele nessa parte de fazer eventos. E ele contratou a gente. E era metade do valor na assinatura do contrato, do valor do show, e metade ali antes, no dia do show, poucas horas antes de entrar no palco. E, cara, aí foi responsabilidade dele, né? Ele não conseguiu arrecadar o tanto que ele precisava para pagar e custear todo o evento. Porque ele tinha que pagar ali os tropeiros, né? O dono da boiada, pagar o rodeio, a parte de segurança, enfim, todo mundo da festa. E o nosso cachê. E ele não conseguiu esse valor. Aí tava tudo pronto, as pessoas estavam lá já. Eu não sei por que ele não conseguiu, se ele deu muito ingresso, de cortesia. Eu sei que ele não conseguiu atingir, ele não conseguiu pagar. A gente já tava na estrada, meio que fazendo um roteiro ali em Mato Grosso, em Comodoro, se não me engano. E depois a gente subiu para Machadinho do Oeste. A gente já tava fazendo meio que um tour ali naquela região. E nós subimos só na boa fé. Naquela época a gente fazia muita loucura, cara. A gente foi só na boa fé, sem receber a metade antecipada. Chegamos lá, resumindo a conversa, ele não tinha dinheiro para pagar. E aí na época o produtor falou, então eles não vão subir no palco. Aí virou aquela briga, né? Não, pelo amor de Deus, só porque senão só vai começar a chegar gente, eu vou ter o dinheiro para pagar. Falei, amigo, mas você não pagou nem os 50% de entrada ainda, como que a gente vai subir agora? Ficou aquela coisa, a gente começou aquela desconfiança e tal. Cara, quando pensa que não, o povo meio que se virou contra nós, contra a dupla. O pessoal começou a falar que a dupla não queria subir no palco. Não sei qual foi a conversa que colocaram lá. Realmente, a gente não o artista em si, né? Mas produtores ali, a gente sendo orientado, não sobe no palco. E o povo começou a ficar meio bravo, né? E aí a gente chegou no consenso com o contratante. Ele disse que ia pegar dinheiro emprestado, não sei de quem e tal, para nos pagar. E a gente acabou subindo no palco, e a gente conseguiu reverter a situação.
Na época a gente deu uma satisfação ali em cima do palco, não expomos, né? E nem falamos a respeito do que realmente estava acontecendo. Mas resumindo, a gente conseguiu reverter, o povo já ficou animado de novo, a gente conseguiu fazer o show. Só não sei te falar se a gente recebeu ou não. Faz muito tempo, isso aí foi em 2012, 2013. Mas foi uma situação que a gente passou apuro ali. Porque a gente estava lá em Rondônia, muito longe de casa, sem dinheiro, se eu não me engano, até para voltar. A gente tava naquela, cara, a gente precisa receber para voltar para casa. Era uma coisa assim, levava muito calote na época. A gente era bem inexperiente também com essas situações de receber. E a gente acabou levando bastante tombo. E esse foi o que marcou, porque a gente estava bem longe de casa. E fala pra mim, qual foi a primeira coisa sobre o mercado artístico que você aprendeu da pior forma, assim? Tipo, que você... Sobre negócio mesmo, sabe? Eu vou falar uma frase que todo mundo já ouviu. É o olho do dono quem guarda o gado. Se você não tiver, como eu falei aqui no começo da nossa conversa, se você não tiver realmente à frente ali do seu projeto, né? Com pessoas que realmente estejam dispostas a se dedicar ao seu projeto. Porque esse projeto da música ele tem que ser um sonho de todo mundo que está envolvido. Eu falo que o artista, ele é só a cereja do bolo. O artista é o que chega no final de toda a operação, ele chega e fecha com chave de ouro. Todo aquele trabalho que foi feito através do empresário, através do agenda, através do marketing, através do financeiro, através do divulgador, através da rádio, através do contratante. Então, num projeto artístico, existem vários departamentos que eles precisam trabalhar junto. É literalmente como um motor que tem suas engrenagens. Se falhar uma engrenagem dessa, vai dar problema, o motor vai dar pau. Então, eu entendi, né, na dor, que se cada engrenagem dessa não tiver realmente empenhada, focada, decidida, respirar isso da hora que acorda até a hora que vai dormir, até fazer a coisa acontecer, o negócio não anda. Você pode colocar o dinheiro que você quiser no projeto. Porque o dinheiro, ele vem para potencializar aquilo que já está sendo executado no orgânico. É óbvio que o dinheiro ele é importante, ele ajuda e ele acelera. Mas ele não faz o negócio acontecer. O negócio precisa já estar estruturado, você precisa estar muito bem alinhado às expectativas de todo mundo, estar muito bem organizado, cada um sabendo o que fazer e todo mundo fazendo a sua parte. Aí a coisa funciona. É como eu falei, é uma empresa. Se todo dia você precisar cobrar o seu sócio ou o seu colaborador, que ele tem que chegar, ele tem que abrir a empresa, ele tem que ligar o computador, ele tem que fazer coisas que são básicas, aí você gasta muita energia. Isso aí é uma coisa que tem que ficar já para trás. A hora que você combinou, assinou o contrato, a coisa já tem que estar... Todo mundo já tem que saber para onde vai. Se isso não acontece, aí não tem como o projeto andar. Então, acho que isso é um aprendizado que define bem a palavra. E o olho do dono é o que engorda o gado. Porque o artista, às vezes, ele se encanta se deslumbra, né? Com o empresário ou com o escritório e não favorecendo, tá? O artista aqui, porque ambos são importantes. Da mesma forma que o artista ele tem que ser relevante para o escritório, senão a coisa também não funciona. Mas o fato de você ser o artista não te impede de repente, estar à frente, você entendendo as dores também que o teu empresário está passando, né? Você entendendo por que a coisa não está funcionando. Porque, cara, se der certo, todo mundo vai ganhar. Se der errado, todo mundo vai perder. E a probabilidade de quem perder mais é o artista é muito grande, porque normalmente o empresário já tem uma outra atividade, ele já tem uma outra receita, né? E ele está fazendo um investimento ali porque ele entende que a música é um mercado de investimento e ele está fazendo um investimento para ter um negócio a mais, né? Então, realmente precisa todo mundo estar muito bem alinhado. Entendi. E sobre o dia a dia ali do meio artístico, né, da dupla, enfim, o teu agora como carreira solo, você recebeu já algum, tipo, qual foi a maior loucura, assim, que o pessoal já fez, assim, te pediu em camarim, assim, teve algumas reações mais, assim, tem fã que passa do limite, tem fã chata, tem de tudo, né, eu passo a gente vê cada coisa nesses bastidores aí, mas você já passou por isso? Cara, o que você falou, eu me lembrei de uma situação agora, que aconteceu em 2024, agora que eu voltei. Alguém entrou em contato comigo, no meu telefone, se eu não me engano. Não sei nem como conseguiu o meu contato.
Pegou meu contato. Não, foi pelo Instagram. Pelo Instagram. Eu fui num programa de televisão aqui em Maringá. E aí essa pessoa entrou em contato comigo. Eu fui no programa na sexta-feira, na hora do almoço. Chegou na sexta-feira à tarde. Essa pessoa entrou em contato comigo, querendo me contratar para fazer um show de despedida de solteiro, um condomínio aqui em Maringá, para a noiva e mais, sei lá, quantidade de amigas dela e tal. E aí ainda falou assim, não, despedida de solteiro, tá? E ela quer você, né? Porque gostou da sua voz, gostou do seu jeito e tal. E tem que ser você e vai ser num condomínio aqui, você pode se divertir aqui também com a gente. Uma conversa bem desse lado aí, sabe? Eu cheguei no meu empresário e falei assim, dá uma olhada nisso aqui, ó. Tá aqui, Conversa estranha, né? Eu falei, rapaz, resumindo, a gente não foi. Eu passei o contato pra ele. Falei, ó, fala o seguinte, entra em contato, né? Veja a veracidade, né, desse evento aí, você cobra lá o valor, a gente estipulou um valor lá, falei, cobra. Falei, Mas é só a música. Nós vamos lá. Eu falei, você vai comigo, né? Nós vamos lá, que queriam voz e violão, né? Falei, não, cobra lá, cobrou um valor lá pra gente fazer. E aí, resumindo, né, não quiseram. Não sei se falaram que não quiseram, ficou de dar o retorno, não respondeu mais. Mas, enfim, é uma situação que eu lembro, inusitada é essa. Deve ter tido outros aí, mas não me lembro agora de cabeça. Entendi, não, é porque assim, é cada uma que aparece, né? Não, aparece, né, cara? Porque o cara que tá nesse mercado dos holofotes, né, da mídia, então ele tá mais sujeito a receber esse tipo de proposta, de convite, faz parte do E assim, eu negócio. queria saber se você concorda com uma frase, né? Número de seguidor e número de streaming do artista reflete na quantidade de show que ele tem, conta bancária, ou isso não tem nada a ver? Deixa eu pensar para te responder. Se reflete. Não, eu acredito o seguinte, eu não acredito que o fato dele ter zilhões de seguidores no Instagram, no TikTok, ou de ouvintes, vai determinar que ele seja um artista de sucesso aí na prática, né? Porque hoje a gente sabe que muitos desses números são comprados, literalmente, né? Então, eu acredito na fama do artista através quando a música dele é pedida na rádio, quando hoje em dia não tem mais igual era a nossa época, né? Que você ouvia muito porta-mala de carro. Até hoje tem também, mas na época o nosso termômetro tinha muita festa aqui em Maringá, muita cervejada. Então o pessoal moía mais do que hoje, né? Então hoje eu vejo o pessoal se baseando muito por streams. E às vezes você tem um artista lá que ele tem uma certa quantidade, um número relevante de ouvintes mensais, mas a maioria das vezes você acaba não conhecendo o artista e nem a música. Você vê que aquele artista não tem uma expressão no dia a dia, nos bastidores, né? A gente está no meio, a gente vê quem realmente está fazendo sucesso e quem está só com os números lá. Então eu não acredito nessa teoria. E qual que é a maior mentira que o pessoal conta pra quem tá iniciando na carreira, assim? Tem Qual os golpes que tem no mercado aí? Quem tá iniciando, só pra galera não cair, não, porque, assim, é muita ilusão que, assim, o mercado vende muito, né? Uma ilusão de, você vai dar certo, não, daqui 3 meses você já tá trocando de carro. Cara, uma mentira, uma ilusão que eu, né, pra você ver, com uma certa experiência, ainda assim se a gente ficar atento, a gente cai, né? Nesses últimos 2 anos aí que eu retornei pra música, a gente ouviu muita coisa. Então, eu, por exemplo, eu já paguei pra tocar em algumas festas, não vou citar o nome aqui, mas festas grandes, a nível Brasil. Pessoas que me ofereceram, né, o espaço ali, o palco, né, para um determinado valor. E vendeu essa ideia para mim, para o escritório, e depois eu fui, na época, a gente tinha condição, a gente foi lá e pagou, a gente fez, mas depois eu soube que não é assim que funciona, né? Para quem às vezes eu acabei comentando ali nos bastidores, eu vi que a coisa não funciona dessa forma. Então eu vejo muita gente, às vezes, eu não vou julgar isso, eu não vou dizer que foi de má intenção ou não, mas hoje eu não faria isso. Foi bom? Claro que foi, pô, eu tive lá e tal, é bom, você tem algo bom para você extrair daquilo,
mas pelo valor do investimento, hoje eu iria por outro caminho. Usaria aquele investimento para injetar na minha carreira de outra forma. Então eu penso, bom, se eu que tenho uma certa experiência na música, né, entrei nessa história, quantos que estão começando hoje que também não entrariam? Eu, particularmente, não faria de novo e não aconselho fazer, porque eu penso que um artista que está começando agora, ele tem N formas de divulgar a sua música, divulgar o seu trabalho, para ter um pouco mais de repercussão, para ter um pouco mais de resultado, né? Então essa é uma situação, situações de, às vezes, um cara que se denomina um produtor artístico, não um empresário investidor, produtor artístico, ele chega em você e te vende uma história de que ele conhece, né, todo mundo no meio da música e que ele vai te levar, que ele tem os acessos e etc., e te cobra ali um X mensal para te colocar na gaveta dele, né? Te colocar como mais um produto na prateleira dele, né? Você não tem ali uma exclusividade daquele profissional. Então essas situações que eu vejo que hoje tem muito, né? Porque hoje em dia tem muito artista, é um sonho que a gente tem. Hoje eu sei separar muito bem o meu lado cantor, sonhador com a carreira, e o meu lado empreendedor, né? Para mim, o lado empreendedor ele tem que andar na frente do lado cantor, porque a razão tem que estar na frente. Porque você, enquanto só cantor, você se deslumbra muito, você fica naquela ideia, daquele sonho, né, de ter uma música estourada. Quem que não quer isso? Só que quando você foca só nisso, é onde você acaba caindo nessas outras situações que, independente de ser de forma mal intencional ou não, eu não vejo como um caminho. Eu vejo que você tem outras formas de você investir na sua carreira, na sua música, em projetos, para você ter um destaque maior no mercado. Entendi. Tem que ficar de olho, né? Tem que ficar ligeiro. Tudo tem que ser muito bem analisado, né? Você tem que analisar cada centavo que você vai colocar ali, até porque você tem um sócio normalmente, né? Que é o teu empresário, aquele dinheiro é suado, as pessoas estão acreditando no seu trabalho, no seu projeto, então é nisso que tem que estar todo mundo muito bem alinhado. Olha, será que esse é o caminho mesmo? Né, o que vocês acham? Vamos buscar informação, vamos buscar referência, vamos ver se realmente a gente vai ter uma expressão relevante com essa estratégia, né? Às vezes pode ser uma estratégia quando você está um pouco mais lá na frente, pode ser válido, você já tem o seu trabalho um pouco mais consolidado, aí você faz um investimento para estar em tal local, talvez aquilo ali vai te dar um pouco mais de retorno, mas quando você está começando, ninguém te conhece, você vai tocar lá num lugar, ninguém vai lembrar de você no outro dia, né? Então tem que ser feito um trabalho de divulgação muito forte, você tem que estar com a tua mídia já bem lá na frente, para quando você precisar estar numa estratégia dessa, você ter o seu resultado aí de uma forma mais expressiva. E fala para mim, assim, nesse meio tempo aí, nesse todo o tempo, né, que você tem de carreira, né, quem que você conheceu aí durante que você falou assim, caramba, cara, eu tô tomando uma com esse cara aqui, não pode ser não. Olha, eu conheci alguns artistas nesses anos. Eu conheci o Rio Negro Solimões, por exemplo, em 2016 conheci eles, tinha até o contato dos dois na época, a gente estava lá em Franca, na Pousada do Capial, que acontece toda segunda-feira lá, conheci eles, a gente passou a noite conversando, tomando uma e tal. Conheci o Rick, do Rick Renner, nessa mesma ocasião, até me deu alguns bons conselhos ali na época, inclusive recentemente, voltando de um programa de São Paulo, programa de televisão em São Paulo, eu acabei encontrando com o Renner num posto de combustível. Cara, quem mais? Conheci o Zezé, né? Tanto no show dele aqui em Maringá, e depois, ano passado, eu fui para Barretos e eu tive a oportunidade de estar ali no palco principal, onde aconteceu o show da Ana Castela e, na sequência, o show do Zezé. E a gente estava ali num backstage, então ele passou bem próximo ali a nós e tal. Tem até um vídeo que eu deixei salvo até hoje. Ele passou bem perto de mim, eu abracei ele aqui, ele cantando. Aquilo aí pra mim foi o máximo, né? Que o Zezé é um ídolo, né, de muitos brasileiros. Cara, conheci o João Carreiro, que era o meu sonho conhecer ele também na época, né? Nesse momento nós tocamos aqui na Barraca, tive a oportunidade de conhecer ele. Conheci o João Neto Frederico na ocasião também. Conheci o João Bosco e Vinícius, né? Um cara fantástico, um cara espetacular. Um cara que é um fenômeno também como ser humano, o Loubé. Inclusive, Nossa,
Acabamos de gravar uma música junto, né? Janderson Moraes, feat. Loubé. Tive com ele agora semana passada, semana retrasada lá em Campo Grande. A música já tá pronta. E aí nós gravamos o clipe, né? E o Loubé é um cara que eu conheci, eu tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente no ano passado. Já ouvia falar dele. É um cara muito simples, um cara com uma humildade tamanha. É um cara que te trata assim de igual para igual e é um fenômeno, né? Um dos maiores artistas do Brasil e na nossa música sertaneja, principalmente nesse sertanejo do grave, do bruto, é uma referência. Um cara espetacular, né? Então, são alguns dos artistas aí que eu pude conhecer, aí os que participaram do meu DVD, né? O Bruno Barreto aqui de Maringá, Pedro Paulo Alex, que eu conheço também. Então tem uma galera aí que eu acabei conhecendo. E tem uma galera que te ajudou, assim, tipo, botou a mão mesmo no projeto, né? Falou, vem cá, vamos gravar. Ou teve ou você sentiu aí que muita gente, assim, não ajudava, ou porque não tinha tempo, enfim, dependente. Cara, eu sou muito grato por todas as pessoas que passaram pela minha vida, né? Principalmente nesses últimos 2 anos. Vamos falar desses últimos 2 anos. É muita gente para eu agradecer. Eu não me recordo de alguém que eu tenha... Eu não tenho mágoa, graças a Deus, de ninguém. Não tenho alguém que tenha me feito mal. Eu entendo que todo mundo tem suas vidas, tem suas correrias, tem suas lutas, suas carpidas, como a gente costuma dizer. E eu não terceirizo a minha para ninguém. A minha é minha, né? E quando eu vejo alguém me estendendo a mão, eu fico muito grato. Então, eu tive, por exemplo, desde os meus empresários que eu tive agora, por último, né? Aqui em Maringá, a gente tinha o escritório Boiadeiro Show Produções. Eu tive ali o Diego e tive o Fábio, né? Que foram pessoas que acreditaram no meu projeto, no meu trabalho e vieram junto comigo. A gente acabou encerrando a sociedade no começo do ano agora, né? Cada um seguiu o seu caminho, mas sou muito grato aos dois, né? Por ter me apoiado nesse retorno. E aos artistas, né, que me estenderam a mão. Para mim é uma forma de me estender a mão. O Bruno Barreto, por exemplo, eu conheço eles da época que eles começaram também. E eles foram os primeiros que eu chamei, né? E os primeiros que já me falaram sim. Então, com certeza contribuíram muito para esse trabalho que eu fiz, para esse projeto. O Breno Reis e Marco Viola. O Breno Reis e Marco Viola tem uma música que eles gravaram, uma composição minha, e na época de pandemia. E eu falei, cara, seria bacana ter o Breno Reis e o Marco Viola aqui. Eu sou fã, tenho uma história assim de ser fã deles e tal. E eu falei com o Breno, ele prontamente falou, Jandes, pode contar com a gente. Então, assim, pra mim foi uma honra, né? Porque são caras que estão lá na frente já, que tem já uma trajetória. E eu procurei chamar somente quem eu conhecia. Na época, hoje eu tô um pouco mais ligeiro, né? Conforme eu vou fazendo contato nos próximos projetos aí, eu vou dando um jeito de contactar as pessoas ali. Mas na época eu falei, cara, como que eu vou chamar alguém que eu não conheço? Eu acho que ainda hoje rola muito isso, né? O artista fazer um feat, ele fazer uma participação com quem ele já tem uma certa amizade, uma certa afinidade. Então, os que eu chamei foram os que eu conhecia, de alguma forma. Né? Então sou grato ali ao Bruno Barreto, ao Breno Reis Marco Viola, ao Marco Brasil Filho também. A Anaísa eu acabei conhecendo por uma indicação do empresário dela com a gente ali na ocasião. O Vitor e o Matheus, o Vitor, ele é primo de um dos meus ex-empresários, então foi fácil ele também, eu já conhecia, né? E o Deluca, eu vi ele na internet, falei, cara, esse cara é muito bom. Né, falei, vou convidar ele para vir para fazer a segunda voz aqui para mim. Toda a segunda voz do meu projeto foi ele que colocou. E aí a gente acabou conversando, pegando um pouco de amizade, eu chamei ele para fazer uma participação, acabou fazendo a participação também. E o Matheus e Diego, né, que é uma dupla aqui de Maringá, que não existe mais, que é do meu antigo empresário, né, que já estava junto ali também, acabou participando. Então, assim, eu sou grato a todas as pessoas que realmente me estenderam a mão. Isso eu tô falando de artistas, empresários, mas tive amigos, tive patrocínios, né? Que se eu for falar todo mundo aqui, a gente fica aqui até amanhã. E é diferente, né? Você gravar com alguém que você tem uma ligação ali, né? Tem uma simpatia, né? Não é só aquela coisa de, me chamou, tô indo lá gravar. Eu acho até um pouco mais sensato, né? Óbvio que a gente que tá começando, né? Todo mundo tem um sonho, independente de se está começando ou não, de gravar com um artista que tá mais na frente dele, tá acima dele, ali no mercado da música. Mas eu acabo pensando assim, cara, como que eu vou chamar o cara que não me conhece, né? A probabilidade dele falar não pra mim é muito grande, né? Então, eu entendo que quando você tem o acesso, o contato,
ou você tem uma certa expressão já ali no meio, e você consegue contactar aquele artista, aquele escritor de alguma forma, e ter uma relação de amizade ali, né, das pessoas ali fazerem uma amizade, acaba ficando mais fácil. Entendi. E, cara, assim, fala pra mim uma habilidade que você tem que ninguém imagina, além de saber tocar uma viola. Cara, fazer churrasco. Tá na cara que sabe fazer churrasco. O cara ia falar aqui que é cozinheiro, né? Não, na parte da cozinha eu me viro, né? Eu sei fazer o básico ali, mas eu gosto muito de churrasco. E, assim, tipo assim, você tem alguma mania pré-show, assim, que você faz toda vez e... Tipo, tem gente que, sei lá, tem gente que reza, Ah, sim. tem sim, gente claro. que não deixa de entrar no palco se não tiver, sei lá, a toalha da sorte dele, tem umas Não, loucuras aí. Bom, não tenho isso. É um ritual, né? Eu tenho sim esse hábito, né, esse costume, que é de agradecer a Deus por estar ali. Eu faço isso no hotel, antes de sair, faço questão de fazer no camarim, porque de uma certa forma a gente tem uma certa pressão e responsabilidade, né? Como eu te falei, o artista ele é só a cereja do bolo, ele é o que aparece no final, mas tem toda uma equipe por trás dele que já deixou tudo pronto para ele chegar ali, desde o pessoal do escritório, né, até o pessoal que tá na estrada com ele, né, os roadies, os técnicos, os músicos, né, tá tudo pronto, preparado pro cara chegar ali e aparecer. Então, eu me sinto, na verdade, lisonjeado e honrado por Deus por me dar essa condição de estar ali fazendo o meu trabalho, e eu sempre peço a Deus para que eu possa entregar o meu melhor, né? Peço para que não dê nenhum problema com os equipamentos, né? Que não dê briga ali com o público, que não dê nada de errado, né? Nesse sentido, que possa ser uma noite saudável, possa ser um show saudável, todo mundo se divirta, né? Quem quiser chorar de tristeza porque tá largado, chore com vontade, com força. Quem quiser ficar feliz porque tá curtindo ali, essa é a ideia, né, do show. Então, eu sempre agradeço na hora antes de começar e depois que eu finalizo também. E o que te irrita? O que te irrita mais, assim, no show, assim? Ah, gente inútil, né? Rapaz do céu, eu não tenho paciência pra gente inútil. Não, no show, cara, Assim, isso é na vida. É. Nossa, às vezes você olha assim e você fala, caramba, né? O que esse cara tá fazendo da vida? Mas enfim. Mas no show que me irrita, de bate-pronto, assim, não tenho nada pra te falar. Uhum. Que me irrita, assim. Coisas Atraso, que eu não gosto. né? A gente sempre procura estar dentro do horário, né? Mas, cara, graças a Deus, nesse tempo todo aí, principalmente nos últimos anos e agora também, não tem, assim, alguma coisa pra te falar, alguém sacaneou a gente com alguma coisa. O que é muito triste de ver, né? É quando você vê as pessoas brigando ali, por exemplo, né? Já aconteceu. E aí, às vezes eu paro o show. Às vezes quando eu chego e vejo que segurança já dominou a situação ali, eu não paro o show. Aí deixo pra falar alguma coisa no final da música. Mas eu acho que é mais isso, cara. Não tem, assim, alguma coisa que... uma coisa que eu nunca aceitei, graças a Deus, não tive problema com isso, né? Nunca foi uma característica nossa ter problema com isso, mas é algum tipo de distrato com o fã, com qualquer pessoa que esteja envolvida ali, porque antes da gente ser artista, a gente é ser humano, né? Então, eu gosto de ser tratado com respeito, então a gente procura sempre tratar todo mundo que chega até nós também com respeito, então não tem esse negócio de, uma fã ou um fã quer chegar na gente e tirar uma foto, quer conversar e segurança tratar mal, essas coisas, nunca aconteceu, mas eu jamais toleraria esse tipo de comportamento. Entendi. E fala pra mim, se você pudesse acompanhar um artista aí, tipo, num shows, quem que você queria acompanhar pra... Pudesse falar assim, você pode escolher um artista aí pra você acompanhar nos eventos aí, tá colado no cara, pra aprender de tudo. Um cara que pra mim é uma grande referência como artista, como cantor, como compositor, como empreendedor, e principalmente da forma que ele gera a carreira dele, pelo menos olhando assim pelas câmeras, né? É o Fernando Sorocaba. É um cara que eu tenho como uma referência hoje, como eu te falei, tenho ele como referência musical, né? João Carreiro e Capataz também, que são estilos que se conectam muito com o meu propósito, com a minha identidade musical.
E é um cara que eu vejo que realmente faz a coisa acontecer, um cara que põe a mão na massa, então eu gostaria assim de ter, alô Sorocaba, de ter esse cursinho extensivo aí. Cara, é assim, esse novo DVD teu, né? Coração de Boiadeiro? Coração de Boiadeiro. Coração de Boiadeiro, né? Tem quantas músicas? São 16 faixas. 16 faixas, né? 16 faixas, 11 pupurri, né? Uhum. E 5 músicas. 2 autorais inéditas ali de música de carreira. Uma que é a Eu Não Sou Chucro Não, que eu cantei agora há pouco. Uhum. E outra de autoria minha, que é a Não Desista em Vão. Uhum. E assim, você vai trabalhar, tipo assim, você vai trabalhar ele no rádio, já começou a lançar quantas músicas? Como é que tá isso? Nós já lançamos esse DVD, e começamos a lançar em 2024 mesmo. Uhum. Lançamos ali quase que ele todo em 2024. É porque a pessoa vai trabalhando, às vezes, ano a ano, uma faixa. Não, tipo, lança uma parte num ano, depois vai... Então, mas... Depende da estratégia, né? Esse DVD em específico, e na verdade até uma pauta interessante, a ideia não era gravar um DVD. Quando eu decido começar esse projeto, junto com o escritório, eu falei, bom, eu preciso colocar material agora na internet para as pessoas que já me conhecem, né, ver que eu estou de volta no mercado, e aquelas que não me conhecem, passar a conhecer. Então a ideia era fazer esses vídeos que a galera faz de reels, você faz no estúdio, e depois você vai em lugares aleatórios e grava e tal. Mas, cara, a coisa começou a andar de tal forma e começou a surgir parcerias, e começou a surgir patrocínio. Quando a gente viu, resumindo a conversa aqui, virou um DVD. E aí, então, nós lançamos ele inteiro, praticamente inteiro, em 2024. E eu fiz questão de fazer só regravações. Como eu falei, o projeto inicial não era para ser um DVD, era para ser músicas de outros artistas mesmo, para as galera. Eu acho que é mais fácil, quem não te conhece, simpatizar com você ali, né, pegar uma afeição por você através de músicas que já são consagradas. Você vê a Mariana Fagundes, né? Quantos anos no mercado, Exatamente. regravou, enfim, tocou uma música ali num churrasco, né, do Rafael lá e... A gente tem a Lauana Prado, que estourou o DVD Raízes, né? Então, eu achei mais seguro, na verdade, para mim fazer um projeto com regravações. Não era para ter público, não era para ter nada, cara. Era assim, era para pegar, chegar no máximo num ambiente, numa fazenda, num aras, num rancho, colocar uma costela a fogo de chão ali, que eu fiz questão de querer ter, um carneiro, e ter talvez ali uns 10 amigos. A ideia não era ter público, porque o que eu pensei, falei, cara, tô voltando agora pra música, né? E muita gente, não, mas você já tem uma história na música, né? Vamos fazer com o público. Eu falei, não, bicho, já passou 8 anos já, muita coisa já mudou, né? 8 anos já foi, a coisa tá de outra forma, e eu tinha muito medo de anunciar um DVD com o público, não dá ninguém, e eu, né, queimar a cara lá, não ter ninguém. Esse era o meu maior medo. E, resumindo, a coisa começou a andar, falei, então tá bom, vamos gravar um DVD, mas eu ainda batia a tecla, sem público. Vamos fazer só a imagem e tal. Só que aí eu nem sei em que momento a coisa começou realmente a ganhar uma proporção maior, e quando a gente viu, a gente estava planejando ali fazer para 150 pessoas. No final das contas deu 300 pessoas ou mais no DVD. E inclusive a Maringá FM foi a que fez a cobertura lá. A Maringá FM com o Conceito Sertanejo, em parceria, né? Fez a cobertura do DVD. Graças a Deus foi muito bom, muito bonito, tá no YouTube. O pessoal quiser acompanhar ali no meu canal, Janderson Moraes Oficial. Cara, quando eu cheguei lá no DVD, porque eu acompanhei pouco o processo de montagem, ele foi uns 2 dias, se eu não me engano, 3 dias pra montar. Quando eu cheguei, parecia que eu tava na Expo Engá. O pessoal da parte de churrasco, com a roda gigante de costela, muito bem decorado, né, de uma forma mais rústica, né, realmente ficou muito bonito. Eu fiquei muito impressionado e surpreendeu a nós, né, o layout do DVD em si, e principalmente a questão do público, né, que a gente estava contando com 150 pessoas no máximo ali, e deu mais de 300. Caramba, eu lembro dessa gravação aí, quando foram fazer a cobertura. Era só para convidados, não era aberto para o público. No final das contas, foi um monte de gente lá, o pessoal ficou sabendo. O povo adora um churrasco, uma moda de viola, filho, o povo adora isso. O nosso receio era porque a gente não tinha uma estrutura, né, a gente serviu churrasco, serviu chopp, serviu bebida, então o nosso medo era de repente não conseguir atender todos, né, faltar, esse tipo de coisa, o pessoal ainda sair falando mal, né, mas deu na conta, cara, deu na conta, todo mundo saiu de lá falando bem, elogiando, graças a Deus só tive feedback positivo. Cara, assim, eu queria te agradecer a presença aqui, ter gravado, né, a gente tá eu que agradeço. 1 hora e
1h20 já Já gravando. passou 1h20? Passou 1h20, assim, eu curti demais trocar ideia com você aí, tipo, mostrar um pouco do teu trabalho. Espero que isso te ajude na sua carreira, né? Mostrar já tá de volta no circuito, né? Agora centralizado, né? Com ânimo aí para continuar, né? Tá bem estruturado, a gente vê isso, essas músicas novas são bem bacanas, né? E queria aqui agradecer a tua presença, nossa, porque é demais, assim, trocar essa ideia, né? Porque muita gente, às vezes, não associa o nome do artista à música, e falei, ó, vamos lá trazer esse menino para falar a história dele. E queria já deixar aqui com você um presente, tá? Da loja da produção, quero ver se você gosta, que nada mais, nada menos é a famosa camiseta aí, pra ninguém te encher o saco com cortesia. Vou mandar replicar pra equipe, então. Aí, ó. Aí, ó. Presentaço, peraí. Aí, ó. Cortesias esgotadas. Cortesias Esse QR esgotadas. Code aqui vai pra onde? Vai pro podcast. Vai pro podcast? Vai pro Quer podcast. cortesia? Acessa aqui, ó. Você vai ganhar a cortesia. Vai. Irmão, eu que te agradeço, tá? Não, te tamo agradeci junto. aqui já antes e faço questão de deixar aqui os meus sinceros agradecimentos. Seu podcast que é um canal espetacular, chega até muitas pessoas, inclusive eu conheci você através do podcast, falei, cara, que canal sensacional, quero dar um jeito de estar lá, né? E obrigado por ter me abrido as portas, né? Por ter me receber aqui, você, a tua equipe toda aqui, e me permitir contar um pouco da minha trajetória, né? Contar um pouco da minha experiência aí nessa carreira musical. E Deus abençoe, tá? Vamos Não, junto tamo aí nos junto. próximos. Vamos estar junto demais aí nos próximos. E fica aí, galera. Você que acompanhou até agora aqui, ouviu esses dois caras falando história de bastidor aí. Compartilha esse podcast, se inscreve no canal. Para te seguir nas redes sociais, Janderson, como é que é? É só acessar tanto Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, Janderson Moraes com E, oficial. Janderson Moraes Oficial. Você vai me encontrar por lá. Desde já quero mandar um abraço aqui, um beijo no coração do seu público que está nos assistindo. Obrigado pelo carinho. Convido vocês a conhecerem um pouco mais sobre o meu trabalho e a gente se vê por aí nos palcos da vida. Tamo junto, Juma. Até o próximo. Valeu, Abraço. moçada.